Pessoal, boa tarde para todos, bem-vindos aí ao nosso encontro, obrigado pela presença de vocês. Essa quarentena está um pouco complicada, todo mundo dentro de casa, né? E é bom que a gente tenha esse espaço aqui para a gente aproveitar para dar um up nas nossas potencialidades, né? Se aperfeiçoar um pouco mais para voltar um tanto quanto mais preparado, né? Para o nosso dia a dia. Então, de saída aqui, eu queria fazer alguns combinados com vocês para participação. Já iniciei falando do microfone, aí para a gente conseguir manter o foco sem distrair por conta dos sons. Então, pedir para vocês terem atenção nisso daí. Outro combinado que eu queria fazer com vocês é de tentarem ficar em algum lugar que eventualmente tenha pouco barulho, porque o barulho acaba distraindo a gente, o nosso tempo aqui é muito curto, e aí quando você tem alguma coisa que tira a sua atenção, para você voltar ao mesmo nível de atenção, leva um tempo, né? Inclusive é engraçado que algumas pesquisas mostram que a mera presença de um celular, eu tô com o meu aqui do lado porque eu preciso estar respondendo o pessoal, mas a presença de um celular no ambiente já é suficiente para tirar a nossa atenção. Porque a gente acaba olhando para ele, lembra que tem que responder uma mensagem, então a percepção já vai para outro lugar. Então evitem ficar mexendo nos aparelhos nesse momento, para que não tenha distração, porque é um pouco difícil já da gente conseguir manter o foco, né? Então são esses alguns pontos importantes. É legal também, pessoal, deixar aí perto de vocês aí uma aguinha, um café. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse aspecto aí, porque se sentir uma sede, a minha já está aqui, por exemplo, ó, só pega já tomar um golinho que depois do almoço acaba dando uma sede, né? Então tentei deixar aí uma garrafinha de água aí do lado para não ter que sair, tá bom? Ontem a gente teve o nosso primeiro encontro. A gente fez uma abertura aí com todos, né, que puderam participar, nem todo mundo conseguiu, mas a gente fez uma abertura em dois momentos, eu junto com o Kenny, né, na parte da manhã, para explicar para vocês a estrutura geral dos encontros, como é que funcionaria, como é que seriam as plataformas, tentar tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso, né, e é importante vocês entenderem que o método que a gente vai utilizar aqui é um pouco não tradicional, né? E quando eu falo não tradicional, eu querendo dizer que eu não vou ficar aqui o tempo inteiro só falando para vocês e vocês aí parados assim com sono, né? A ideia é que vocês participem também, que vocês tragam a percepção de vocês. O método que a gente usa é de andragogia, né? E não pedagogia, né? Pedagogia, o Paulo Freire costumava dizer, que é um dos grandes educadores brasileiros, que é educação bancária, né? Que a pessoa não sabe nada e você deposita na cabeça dela, né? Enquanto a andragogia é um modelo de educação que a palavra andragogia significa andros é homem, né? Então é estudo para adulto, né? Para pessoa formada já, para pessoa que já tem uma opinião formada sobre uma série de assuntos, né? Então a andragogia parte do conhecimento que vocês têm. A gente não joga fora aquilo que vocês sabem, muito pelo contrário, a gente constrói em conjunto. Então, o papel do educador, como eu me apresentei inclusive como educador, é fazer essa mediação, não é entupir vocês de conteúdo, eu ficar aqui o tempo inteiro só falando. Eu preciso que vocês participem mesmo, a gente vai ter algumas perguntas aí, a gente vai abrir para falar, e aí eu queria contar com a participação de vocês, que vocês dissessem o que de fato vocês acham, não tem certo, não tem errado, ninguém está aqui para acertar ou para errar, mas sim para partilhar e para a gente construir em conjunto esse aprendizado, tá bom? Então a gente teve aí, apresentou, disse que teríamos algumas teorias que a gente ia falar. Alguém lembra aí quais que eram as teorias que a gente disse que ia falar? Alguém lembra? Deixa eu tirar do mudo aqui, senão vocês não conseguem falar. Deixa eu tirar. Resultado, disciplina, Resultado, disciplina. Qual outro? resultados, Resultado é disciplina, motivação motivação e objetivos. objetividade. Isso, objetividade. A gente vai falar desses 4 aspectos aí. Hoje é um dos tópicos que está relacionado com resultado. O assunto hoje é resultado. Então a gente vai conversar aqui um pouco Pega sobre o fone resultado. para mim. Os encontros, eles duram até 1 hora, tá? Não quer dizer que eles vão durar de fato 1 hora, tá bom? A gente hoje, por exemplo, é um encontro que a gente não vai levar ele durante 1 hora, dura um pouquinho menos ali. Então a gente vai conversando nesse período, tá? E aí de saída, para a gente refletir em conjunto um pouco,
eu queria colocar aqui uma enquete para vocês. Vai aparecer na tela de vocês uma imagem com uma pergunta e várias alternativas. Eu quero que vocês respondam, mas não de imediato. Não de imediato. Né? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, leiam todas as alternativas e respondam, porque depois a gente vai abrir para a gente conversar um pouco por que vocês escolheram essa alternativa, tá? E eu gosto muito de uma metáfora que o Rubem Alves, que é um grande escritor brasileiro, fala. Ele fala assim: palavra é comida que precisa ser digerida, né? A gente come e a gente já precisa digerir ela para que ela passe a tomar forma para a gente, né? Então vai aparecer a situação, precisa que vocês leiam, digiram um pouquinho, entenda ela, e aí você escolhe, porque aí na sequência, na hora que a gente abrir, a gente está muito mais preparado para poder partilhar e falar o porquê que a gente escolheu aquilo. Fala, não, eu escolhi porque eu acho que o resultado está ligado com isso, está ligado com aquilo, está ligado com esse ponto, enxergo ele dessa forma na minha realidade, para mim isso aqui não tinha a ver, esse outro, por isso que eu escolhi esse, tá bom? Então eu vou abrir para vocês aqui, para que vocês possam escolher, tá? Deixa eu abrir. Apareceu aí para todo mundo? Apareceu? Sim, deixa eu destravar o microfone aqui para ouvir vocês. Não, vocês não O falam. Rodrigo apareceu aqui. Tem alguém que não tá Sim, vendo? tá legal. Tem alguém que não tá vendo? E aí vocês podem escolher uma das alternativas aí. Apareceu, Tá Matheus. bom? Tá bom. Sem pressa, leiam com calma, vão buscando elementos no dia a dia de vocês que fundamente a escolha de vocês. Não tem certo, não tem errado. A gente não está aqui para isso, muito pelo contrário. É legal vocês trazerem uma percepção totalmente diferente do que a gente está esperando. É muito válido isso também, tá bom? Então reflitam um pouquinho aí. Liberando a câmera do pessoal que está entrando. Algo relacionado aos números. Algo relacionado à realização de desejos pessoais. Algo relacionado a quem trabalha com os números. Algo relacionado a fins determinados. Algo relacionado Como é que eu vou ouvir os caras falar? Deixa eu ver em quanto por cento tá. Estamos aí, 50% já votou. É legal. Vamos pensando aí. Tem mais uns minutinhos. Ah, tá, já enviei aqui. Achei que não era para enviar, já enviei. Ah, tá bom, beleza. Enquanto vocês respondem aí, eu vou pegar um chocolatinho aqui do meu pós-almoço, né? Poder adoçar um pouco a vida. Aqui, ó, chocolatinho. Aí sim, hein? Na verdade eu tô na hora de almoço, né?
Essa pergunta é interessante, porque o resultado pode ser resultado por várias coisas. Ele abre para bastantes interpretações, né? Verdade. Ali você pode ter 2 ou 3 respostas. Só porque para mim determina o que você precisa fazer. Você enxergou mais de um aí? Não, eu acho que você coloquei um fim determinado. Porque o resultado que você determina alguma coisa, no final desse término, pode ser bom, pode ser positivo, pode ser negativo. Pelo menos para mim, né? Entendi. A gente já vai abrir já para discussão, mas é por Tá. aí também. Esse é um dos pontos. Deixa eu ver em quanto por cento que a gente está. 74% já votou. Faltam 7. Vamos lá, mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Eu fui procurar lá embaixo, que era para enviar. Eu achei que automaticamente enviava, mas não envia, você tem que apertar lá embaixo. Ah, tá bom. Beleza. Tá aí, pessoal. Tem que apertar lá. Vamos ver. 22 de 26 já votaram. Mais um minutinho, tá, pessoal? Acabando. Preciso encerrar aqui. Pra gente dar continuidade. Saiu aqui, ó, algo relacionado a números, algo relacionado a um fim determinado, algo relacionado à entrega de um produto, algo relacionado ao cumprimento do meu horário, algo relacionado a conhecimento, algo relacionado à prática. Foram alguns dos que saíram aí, tá? 20 segundinhos, vou finalizar, tá? Quem não respondeu ainda. Responda aí, quem não respondeu ainda. Escolha uma das alternativas. Vamos lá, 10 segundos, tá acabando. Acabou, tá, pessoal? Vou abrir aqui para vocês verem o que saiu e a gente bater um papo sobre. Beleza? Finalizei aqui já. Agora eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Deixa eu colocar aqui desse lado. Ô, louco, Certo. ganhou algo relacionado a um fim determinado. Isso. Legal. Tá aí a boa parte do pessoal colocou relacionado a um fim determinado. E agora eu queria ouvir de vocês, já que vocês falaram aqui, alguns falaram relacionado a número, outros falaram relacionado à entrega de um produto, cumprimento do horário, conhecimento, prática. E aí, quem colocou aí, por exemplo, algo relacionado aos números? Números. Bem legal que muitas vezes a gente vai falar de resultado, né? E aí a gente acaba falando desse aspecto relacionado aos números, né? Então, quem foi que colocou aí? Queria partilhar e quer partilhar com a gente aí, porque que acha que está relacionado aos números? Eu não sei. Quem colocou os números? Não lembra? Votou aí no escuro? Ou tá sem áudio? Deixa eu tirar aqui para todo mundo falar. Quem foi que colocou dos números e queria partilhar com a gente? Matheus, alô, tá me escutando? Oi, tô. Quem que tá falando? É o Emerson. Emerson, você que escolheu, Emerson, os números? Isso, escolhi números. Legal, Emerson. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Deixa eu colocar os outros no sim. mudos e deixar só você. Não, para você falar. Só um minuto. Emerson, né? Certo. Pode falar, Emerson.
Então, eu escolhi os números porque hoje tudo se encaminha para um resultado. Quando a gente escolhe números, é algo que a gente tem que atingir, né? É como se fosse entregar para um cliente também. Uhum. Tem a quantidade certa, tem alguma quantidade certa que o cliente ele exige, né? Para aquela data, para aquela situação, aquele acordo, né? Então é um valor X, é números, né? Isso. Então por isso que eu coloquei em relacionado a números, porque é algo simbólico, é algo que é um acordo entre, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, a empresa e o fornecedor, entendeu? Tá, legal. Eu sei. Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. Tá bom, É entendi. um resultado que a gente tem que atingir, porque eu não posso entregar, tipo, o cliente me pediu mil peças e eu entreguei 500. Então, é por isso que eu tô nessa linha de raciocínio, algo relacionado Legal. a números. Tá bom, então para você aí, você escolheu o resultado relacionado a números porque é uma coisa que é tangível. É sempre um número, Isso, uma meta a ser alcançada. uma Então, o meta. resultado está ligado aí a essa parte de número. Beleza, É, há uma meta a ser atingida. tá bom, legal, beleza. E quem que falou aí relacionado, por exemplo, a conhecimento? Quem que falou aí relacionado a conhecimento? Tira o microfone do mudo e partilha aí com a gente. Foram 6 pessoas que falaram aí. Quem pode partilhar um pouquinho com a gente aí sobre? Eu falei, Cristiane. Tá bom, pode falar, Cris. Conta pra gente aí por que está relacionado ao conhecimento, o que você acha que tem a ver o resultado com algo relacionado ao conhecimento. Na minha opinião, na minha visão, é que assim, a gente tendo conhecimento engloba muita coisa, né? O conhecimento ele já engloba bastante coisas nessas, porque tem várias. O resultado é que nem o Givanildo falou, né? Ele tem vários pontos aqui, né? Então, o conhecimento, eu acho que ele engloba mais ou menos tudo, né? Um comprometimento do trabalho, né, para entregar peças, que nem o Emerson falou. Você tendo conhecimento, você vai saber que através do conhecimento você vai ter várias oportunidades aí, né? Eu acredito que o conhecimento engloba bastante coisa. E assim, através dele, tô com a palavra aqui, não consigo falar. Mas assim, através dele a gente consegue englobar outras coisas também, que nem aqui o números, né? O desejo pessoal, porque se de repente eu tenho um conhecimento, eu tenho aquele. Se eu tenho um desejo pessoal, o conhecimento me ajuda. Ele ajuda para outros caminhos também. Tá bom, entendi. Entendi. Então, o conhecimento, ele é o que abre as portas aí para a gente poder chegar no resultado, pelo que você está falando, é isso? Isso, para muitas coisas. Tá bom. Isso. Tá, alguém mais? Quem mais colocou aí diferente aí? Que colocou conhecimento, mas entendeu de uma outra forma? Teve alguém ou foram nessas linhas? Tem mais 5 pessoas aí que colocaram isso. Matheus, eu acredito que você adquirindo aí um conhecimento amplo, você possa obter um resultado positivo de forma que venha te agregar aí, ajudar a ter um ótimo resultado. Tá, então o conhecimento ele vai ajudar também a ampliar a percepção para a gente chegar de uma outra forma, nessa linha que você está dizendo? Para que a gente possa conseguir realizar mais. Isso, exato. Tá, então o conhecimento ele vai ampliar essas fronteiras. Tá bom. E quem falou aí relacionado à prática? A gente já tem um aspecto aí relacionado aos números, que é uma meta, tem que entregar uma coisa, então Oi. pega. Quem falou? Conta aí pra gente. No meu ponto de vista, a prática está relacionada com todos os sentidos, né? Através da prática, a gente tem os bons resultados, que envolve também o conhecimento. E só tem ponto positivo, né? Só ponto positivo. Certo. E A através prática. desse ponto positivo. Pode falar. Através desse ponto.
através desse ponto positivo, alcança novas metas e novas oportunidades. Legal, entendi. Então, pelo que você está falando, na medida em que a gente vai praticando, a gente vai se aperfeiçoando ali, e aí a gente começa a realizar, conseguir ter mais resultado na medida em que a gente pratica, certo? Isso, exato. Tá bom, entendi. Então, essa é mais uma percepção. Então, teve mais aqui. Vamos ver mais uma diferente. Alguém falou aí relacionado ao cumprimento do meu horário. Cumprir meu horário. Cumprir meu horário, eu estou dando o meu resultado lá. Como é que a gente entende isso daí? Como é que a gente pode associar com resultado esse aspecto? Em que medida que vocês entenderam isso? Quem colocou aí? Pode contar pra gente? Não tem certo, não tem errado. Só partilha pra gente aí o que você achou, tá bom? A gente vai juntando aqui. Mas se colocar, não vai dar pra entender o que ele Milton. Foi o Adailton que pediu pra falar aqui? Rodrigo, Rodrigo, pode falar, Rodrigo. então, em cumprimento... Está me escutando? Tô escutando. Então, em cumprimento de horário, para mim é muito importante. Tanto pra, eu não tô conseguindo entender muito, o áudio tá muito ruim. Peraí, tá ruim? Então, é difícil, não dá pra entender. Oi, pode falar. Deixa eu... Adailton, deixa eu pedir pra Juliana mandar uma mensagem pra você aqui. Viu? Você dá um suporte aí pra ele, por favor, junto com a Grace, com o Adailton Santos. Pode seguir, pode falar. Matheus, eu acho que é a internet dele, Matheus, eu já falei com ele. Ah, tá bom, beleza. Então tá. Pode falar, Rodrigo. Então, em cumprimento de horário, dependendo da nossa contribuição com a empresa, né? No caso, por exemplo, nosso horário aqui que a gente está fazendo esse curso online, se a gente atrasar, a gente não vai conseguir ver o conteúdo ao vivo que a gente está conquistando. Né? Tá. Empresa, né? Tá bom. E falta 10 pessoas cumprir o horário na empresa. Aí já vai interromper o produto de entrega e se envolve tudo que nós estamos falando aqui agora. Entendi. Então você está falando aí em relacionado a cumprir os combinados, nesse sentido. De cumprir o combinado de estar ali no horário, de cumprir essas determinações que vocês fazem aí para poder estar todo mundo junto na mesma direção, certo? Trabalhando todo mundo em conjunto, né? No horário certo, todo mundo naquela expectativa, né? Tá, legal. Beleza, obrigado, viu, Rodrigo, por partilhar aí com a gente. E aí falaram aqui, bastante gente falou algo relacionado a um fim determinado, por exemplo. O que vocês entenderam aí, que se é algo relacionado a um fim determinado? Então, qualquer coisa que eu faço buscando um fim é resultado? Como é que é? Conta pra mim aí. Eu tô ficando confuso, pessoal, porque assim, ó, um falou que era a prática leva ao resultado, o outro falou é só eu ter conhecimento que eu consigo chegar no resultado, o outro falou, não, resultado está relacionado com a meta lá, eu tiver a meta, tiver definido, eu consigo fazer. O outro falou para mim, não, eu preciso chegar no horário e cumprir esses combinados do horário, que aí sim eu vou estar fazendo resultado. Tá me deixando um pouco confuso essas várias definições aí. Mas tá legal, a gente está criando aqui um mosaico. Vamos lá, quem trouxe aí uma outra definição aí relacionada a atingir um determinado fim? Como é que é? Conta para mim aí, quem colocou isso aí, por exemplo? E que quer partilhar com a gente? Ô, Matheus, é o Eric. Opa, Eric, fala com a gente aí, Eric. Beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde. Então, eu coloquei a um fim determinado, porque eu acredito assim, que todos nós temos alguns objetivos na vida, né? Tá. Sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, familiar, e acho que tudo que a gente faz é esperando que aquilo dê algum resultado. A gente chega no horário esperando um resultado, a gente realiza as entregas esperando um resultado, né? A gente faz a nossa parte esperando um resultado, a gente vai trabalhar esperando um resultado, a gente fica preocupado com essa situação que está acontecendo, porque a gente tem preocupação em manter o nosso emprego e aí, consequentemente,
Perdendo o emprego, você vai perder o salário e isso vai dar um resultado. Então, é tudo que você, na verdade, você determina como meta na sua vida, né? Tá. Então, por isso que eu coloquei como um fim determinado, porque as minhas metas vão ser diferentes de qualquer um, né? Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou esperando que isso dê um resultado. Ah, entendi. Então, está relacionado aí, é sempre o fim que a gente determina e a nossa ação aí já vai construindo isso que a gente chama de resultado, certo? Tá, bacana. Então, Isso, vocês trouxeram aí... Você tem uma meta, e você espera que ela... O que você espera daquela meta, né? Seria o resultado. Tá bom, legal. Tá bom, então legal. Vocês trouxeram aí várias percepções. Falta só uma que eu queria ouvir, que é alguém que falou relacionado aí, por exemplo, à entrega de um produto. A entrega de um produto. A gente falou de todos menos desse aqui. Eu queria ouvir quem colocou que resultado é algo relacionado à entrega de um produto. Quem falou aí? Partilha com a gente, por favor. Oi, eu de novo. Oi, Aline. Então, o cliente sempre coloca um tempo determinado que tem que entregar aquele produto. E a gente tem que ter o comprometimento e como é que eu falo? Comprometimento de você entregar um bom resultado com uma boa qualidade no tempo indeterminado para o cliente. Eu acho que tem que ter, como é que se diz a palavra? Está bem aqui na minha mente. Eu não vou saber explicar para você, mas acho que a gente tem que ter um comprometimento de entregar o produto no horário e na data marcada. Tá bom, legal, entendi. Com qualidade. Então tem mais um aspecto aí que é da entrega relacionada ao resultado, né? E é bacana a gente trazer esse monte de percepção, que a gente começa a ver que tem várias formas aí de enxergar o resultado, e aí eu quero dar uma aprofundada nisso com vocês. Eu quero entender um pouco mais como vocês percebem no individual aí, nem todo mundo pode falar, mas eu quero saber como cada um de vocês ainda pensa na questão do resultado. Eu já vou dizer como é que isso vai acontecer, né? Mas assim, a gente trouxe aí mais um elemento relacionado ao resultado, e é legal porque a gente, por exemplo, não falou, ninguém disse que tinha algo relacionado a um sentimento. Será que tem sentimento envolvido na questão do resultado? Será que tem isso, galera, envolvido? O que vocês acham? Vocês acham que tem a ver? Vocês acham que resultado, por exemplo, é algo que importa somente para as empresas? Né? Tem esse aspecto aqui que ninguém colocou também. Tem algo relacionado à realização de um desejo pessoal. O Eric trouxe alguma coisa aí relacionada a isso, né? Então tem outros elementos aí que dá para a gente tentar entender um pouco mais. E aí, como que a gente vai fazer? Né? Como o método que a gente usa, a gente não chega aqui e já sai falando tudo para vocês, a gente parte do que vocês entendem por esse conceito de resultado, o que vocês entendem por dentro dessa determinação, dentro desse ponto que a gente está tratando. Então, a ideia é que, a partir de aqui, a gente vai lançar uma pergunta para vocês lá no Typeform, que é a mesma plataforma onde vocês fizeram a inscrição, tá? E não é para agora, tá? Eu vou deixar o link disponível lá no grupo de vocês. E vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é resultado. Vocês vão pesquisar ou na internet, ou vão pesquisar em livro, enfim, vão fazer uma pesquisa aí do que vocês acham que é resultado e vão trazer uma definição, o que para vocês é resultado e o que isso tem a ver com o dia a dia de trabalho direto de vocês, tá? Então tem essas perguntas lá no Typeform, eu vou disponibilizar para vocês. E aí a ideia é que vocês façam essa busca, coloquem lá com o nome, etc. E aí no nosso próximo encontro a gente vai aprofundar. Aí eu vou trazer uma informação para a gente, para que a gente possa conectar tudo isso e entender um pouco mais sobre o que é resultado. Porque ainda ficou bastante confuso para mim o que de fato é resultado e quais são essas dimensões aí de tudo que está envolvido. Então a ideia é a gente partir de vocês, coletar isso e assim a gente construir em conjunto, tá bom? O que é resultado. E aí a gente vai trazendo as ferramentas, o passo a passo para cada um, tá bom? E aí a gente para por aqui, nosso encontro fica por aqui. A ideia era ouvir vocês mesmo, ouvir o que vocês enxergavam por isso daí, para que a gente possa dar o nosso próximo passo, tá bom? Beleza? Ficou claro para vocês? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? O que vai ser feito? Ô, Matheus. É o Emerson. Diga. Onde que vai estar? Desculpa,
onde que vai estar essa pergunta aí? O que é resultado para nós, para a gente pesquisar? Que plataforma que é? Que você vai mandar? Como que funciona? Isso, eu vou mandar um link para vocês, igual que vocês se inscreveram para participar desse programa. E aí você clica lá, tem lá para você preencher, colocar o nome e a sua definição e o que tem a ver lá com sua conexão com o seu trabalho. E aí, a partir disso, a gente vai montar um mosaico aí que a gente vai trabalhar, né? O mosaico é um painel, né, com todas essas informações, onde a gente vai voltar no próximo encontro, dia 25, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, né, para poder aprofundar um pouco aí sobre o que é resultado e trazer algumas informações para complementar isso daí que vocês disseram, né? Tá bom. Tá bom? Então o próximo encontro é dia 25? Isso. Dia 25, segunda-feira. Tranquilo. Tá bom? Tá. Então, pessoal, alguém ficou com dúvida? Não. Não, ficou claro? Se tiver dúvida, meu contato tá lá no grupo, tem a Grace dando apoio também, tem a Juliana Varela aí também dando apoio, que é da nossa equipe. Então vocês podem contar com a gente, caso vocês precisem de alguma coisa, pode me ligar, mandar mensagem, falar, não tô conseguindo, não tô entendendo nada disso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. A gente está aqui para dar um suporte para vocês. A ideia é a gente ampliar a nossa consciência em relação à importância desses aspectos do que é resultado, para que a gente possa, de fato, conseguir resultados melhores. Tá bom? Então, pessoal, obrigado pelo encontro de hoje. Obrigado por todo mundo ter entrado aí no horário, pelas participações. Sei que não deu para todo mundo falar, mas a gente vai construindo a dinâmica assim e a gente vai partilhando aqui, tá bom? Obrigado e até o próximo encontro. Boa tarde para todos. Até mais. Boa tarde. Boa tarde para todos.